Me digam aí como está o áudio e o vídeo, se está tudo tranquilo. Show. Obrigado aí, Ricardo. Vamos para frente. Noite chuvosa em João Pessoa, não sei a temperatura, mas deve estar com um clima agradável. E nessa noite aqui a gente vai trabalhar, tá? A, a portaria 004 do ME, né, que trata lá sobre o documento memorando, tá? Então a gente vai trabalhar essa hoje, no próximo encontro a gente vai trabalhar os ofícios, vai fazer um arremate geral, tá? E aí eu vou compartilhar para vocês. Agora sim, dupla câmera. Deixa eu fechar essa câmera aqui. Pronto. Vamos. Tá sem áudio, como? Acabei derrubando o notebook sem querer aqui. Apertei o botão de desligar aqui sem querer. Peço clemência, não é, não é nem desculpa, peço clemência. Então vamos lá. Bom, então, o memorando, né? Então, a gente não espera uma questão de memorando nessa prova, tá? O memorando, ele é dos assuntos mais, é ali o terceiro documento mais explorado. Geralmente, quando ele vem com uma pergunta bem direta e objetiva, tá? Mais objetiva do que as outras questões, ok? Que as outras portarias. Mas a gente não pode subestimar, né, aquela que vem para roubar, enganar e destruir o sono do candidato, né? No último encontro, eu sofri bullying, né? Porque eu falo nobre candidato, nobre candidata, mas isso não me abala, a gente continua firme e forte aqui, tá certo? E vamos para cima, tá? Então, memorando lá a portaria 004, você tem que se ater novamente aí na reta final, tá? A definição, ok? Você tem que prestar atenção na definição do memorando, tem que prestar atenção na, na competência para expedir e para receber memorandos, né? A gente também tem que prestar atenção nessa parte. E a gente tem que prestar atenção também na questão da forma, tá? E do modelo estabelecido de memorando para a PMPB. Tá bom? Calma, jovem. Peraí, ainda não tá valendo o jogo, não. Treino é treino, jogo é jogo. Tá, cabo chico. Então, veja, a gente já vai trazer aqui para vocês umas questões, tá? Que tá lá naquela lista, na mega lista, né, do intensivão sobre redação oficial, e vai trazer aqui mais umas questões aqui inéditas para você nessa noite sobre memorando, tá? Você participante aqui da preparação no Intensivão Cursos, você aqui tem acesso a questões inéditas no estilo da banca, tá bom? Então, a gente vai na primeira questão, ó, de acordo com as normas internas da PMPB, o memorando, bem direto, tá? A é correspondência que circula no âmbito interno das organizações militares, OPMs, da PMPB e na mesma linha de subordinação, sendo utilizado por autoridade superior para os escalões subordinados, tá? Então, a gente vai lá para D, ó. É uma narração em prosa menor que o romance e maior que o conto. Portanto, é correto afirmar que se trata de um texto situado em posição intermediária entre o romance e o conto. Nada a ver com nada, né? Pelo amor de Jesus. Então, vale nem comentar. É um gênero que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto,
Trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo. Nada com nada, novamente, também falso, né? O Ricardo aí já respondeu. É correspondência do âmbito interno e externo da PMPB, será interno de circulação restrita entre os órgãos da PMPB, será externo quando circular para outros órgãos da administração pública, setor privado ou demais autoridades, não integrantes da estrutura organizacional da PMPB. Então, isso aí é falso também, né? É nada com nada, e essa alternativa aí está falando sobre o documento ofício, né? Então, você precisa estar já com o olhar treinado para identificar isso aí, tá? E lá, como bem não está dando para ver o material, eu estou vendo aqui, cara, eu sempre uso uma segunda tela para também enxergar. Alguém mais não está conseguindo enxergar? Deve ser a sua conexão, tá? Eu já uso uma segunda tela para me certificar, ok? Ó, tá vendo? Eu faço legal para outra tela, tá vendo? Já para me certificar. Então, letra A, como bem marcou aí o Ricardo, né? É correspondência que circula no âmbito interno das organizações policiais militares OPM da PMPB e na mesma linha de subordinação, sendo utilizado por autoridade superior para os escalões subordinados. Então, essa é a assertiva, essa é a alternativa verdadeira, né? Que está lá no artigo 3º da portaria 004-ME. Como eu falo sempre, né? O que você tem que saber aqui é que a questão ela foi elaborada para trabalhar em você, tá? O conhecimento necessário para você responder qualquer tipo de questão. A questão é fácil? É. A questão é de rápida resolução? Sim. Mas é um exercício para que você consiga, tá? Discernir ali a alternativa correta na hora da prova, tá bom? Essa é a função do exercício, é você massificar aquilo que você estudou, tá bom? Então, essa questão, ela está lá no material, não é uma questão inédita, é uma questão de fácil resolução, só que o texto do memorando, ele é, assim, realmente longo, tá bom? Então, gabarito dessa primeira questão, letra A de amorzinho, tá bom? Então, vamos para a próxima. Questão fácil, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não? Então, vamos para a próxima questão, minha gente. Questãozinha aí, ó, da banca IDIB, né? Foi palco aí de CFSD para MPB, tá? Então, ela já cobrou, questão de fácil resolução, tá? Tá lá no material também. E é uma questão que busca também exercitar aí os conhecimentos acerca do memorando. Então, IDIB CFS do MPB, de acordo com a portaria número 004-ME, de 11 de março de 2013, o gênero textual memorando é correspondência que circula no âmbito interno das organizações policiais militares, OPMs, da PMPB, e tem como finalidade, tá? Então, veja, ele quer saber a finalidade do memorando, tá? Então, André Pires, muito bem, André. Então, assim, a questão muito batida já, resolvida por muita gente, mas nunca é demais a gente revisar aqui, né? Então, o envio de uma solicitação urgente à autoridade superior por parte do seu subordinado, falso, não fala nada com nada aqui, tá bom? Mas leia todas as alternativas do início ao final, tá bom? Leiam todas. B, a comunicação interna da Polícia Militar, da Polícia, em relação a assuntos exclusivos da área administrativa e financeira. Nada com nada também. O elaborador aqui dessa questão, ele simplesmente só jogou isso aí para que preenchesse as alternativas, né? Ele não teve nem o trabalho de disfarçar que a alternativa não tem nada com nada do material, né? Letra C, o estabelecimento de um contato mais rápido, direto e informal entre os superiores e seus subordinados. É, essa alternativa aqui talvez deixasse alguém aí, né? Assim, um pouco em dúvida, mas se for aluno do intensivão, eu duvido muito, tá bom? Então, falso também, ó.
nada com nada, tá bom? Nada com nada. Uma questão que você levaria aí em torno de 40 segundos para responder ela com uma certeza absoluta, tá? Mas um candidato aqui, os candidatos aqui do nível, eu tenho certeza que levaria até 30 segundos para resolver essa questão, acertando, gabaritando ela, até 30 segundos, né? Então, letra D, ó, verdadeiro, artigo 4º, 1 da portaria número 004, a celeridade, pois sua tramitação pauta-se pela rapidez, né? Aí é rapidez, então isso aí também não tornaria a questão nula, porque não tira o entendimento da alternativa diante das demais, né? Então, não se iluda, marque a alternativa. Não cai naquela besteira de candidato bobo aí que deixa de marcar porque acha que a questão não tem resposta. Toda questão tem uma resposta. O debate vai ser depois. Inclusive, pesquisando hoje, sabe, eu vi algo interessante, que essa banca, na rede YouTube, né, tem alguns professores que falam sobre modelos de questões, estilo, né, não a questão em si, mas o estilo da questão se repetindo em várias seleções aplicadas por essa banca. Não é a mesma questão, eu falo do estilo da questão. Então, isso aí é interessante o cara afiar o machado para isso, tá bom? Então, ó, a questão ela traz isso aí, letra D de dadinho, né? D de dadinho, a questão é correta essa, o gabarito é esse, D de dadinho, e você, candidata, que está se preparando aqui com o intensivão, certamente iria gabaritar também essa questão de nível fácil, e como já todo mundo já está careca de saber, desculpa o trocadilho, você não pode perder uma questão de redação oficial, tá bom? Não pode se dar esse luxo de perder, tá certo? Por quê? Porque você dificilmente vai conseguir recuperar nas demais provas. Não perca, tá certo? Então, aí, ó, mais uma questãozinha de banca da IDECAN, né? Eu gosto dos estilos de prova da IDECAN, inclusive eu dei uma estudada aí também nela esses dias para uma outra seleção, e eu vi que ela tem melhorado, né, bastante aí a qualidade, mas lá em 2015, ela cobrou o memorando, a portaria 004 para a seleção do CFC, né, da seguinte forma: a forma de tratamento utilizada no memorando pois é, né, não dá nem tempo, não dá nem tempo. Isso aí é uma questão que você responde de maneira fácil, porém, você tem que ler todas as alternativas, letra A, letra B, letra C, letra D, certo? Por quê? Porque pode ter uma pegadinha. Letra D, vossa reverência, nada a ver, nada com nada, né? Letra C, falso, nada com nada, ok? Então, também não tem vossa excelência, tá certo? Vossa eminência, né? Também nada, a não ser que fosse vossa excelência o governador mandando um memorando para o comandante-geral, né? Porque aí a norma vai dizer que a forma de tratamento para o comandante-geral é Vossa Excelência. Então, só se fosse essa hipótese aí, né? Que eu acho pouco provável, já que o memorando ele só tem o trâmite dentro da instituição, dentro da UPM, na mesma linha de subordinação. Apesar que o governador é o comandante em chefe das forças militares do Estado, né? E aí o gabarito verdadeiro, né? Lá no artigo 5º da portaria número 004, ME. Questão fácil, mamãozinho com leitinho aí, tá? Mas a papinha feita assim, misturada, que uma questão dessa o cara acha que não vem na prova e vem, tá? Então você deve relaxar, procurar baixar aí os seus níveis de cortisol, tá certo? Para no dia da prova controlar a adrenalina e não perder uma questão, pelo amor de Deus, fácil dessa daí. E se errar, é o que eu já digo, olha, pelo amor de Deus, diga nem que me conhece, tá bom? Porque uma dessa daí
não tem como você realmente errar, tá bom? É obrigação sua gabaritar uma questão dessa, mais do que tudo, tá bom? Então, hoje o nosso encontro vai ser realmente um pouco mais rápido, porque esse assunto é muito curto, e se eu fosse me estender, adentrar ao outro assunto, a gente iria precisar de mais tempo, e a coordenação só me dispôs 1 hora hoje para trabalhar isso aqui com vocês. Então, ó, tá lá no artigo 5º das formas de tratamento, né? No memorando, a forma de tratamento usada será a vossa senhoria. Ó, eu garanto a vocês que se você só estudar o meu material, você vai fechar essa prova de redação oficial. Pode acreditar, tá certo? Sem modéstia, tá bom? Sem modéstia. Porque a gente realmente se prepara para a gente poder passar para vocês a melhor forma de responder essas questões. Então, hoje eu trouxe para vocês aí, ó, um exemplo de questão do Instituto Access, né? Access aí, nesse nível da seleção que vocês estão sendo submetidos aí, né? Que é uma prova de nível médio, tá? Prova de escolaridade nível médio. Aí veja como é o exemplo de questão dela. Isso é um exemplo, tá? Isso não é do assunto, não. Isso é só o exemplo, tá? Então, ó, questão 8. Em qual das alternativas ortográficas a ortografia da palavra está incorreta? Então, é algo assim, ó. Perguntou e já pede a resposta, tá certo? Então, quando a gente passar aqui, aí sim vocês terão uma questão inédita nesse estilo, para que vocês possam responder, ó. Eu elaborei aí a questão, ó, a questão estilo do Access. E aí, valendo agora, questão inédita, você pode exercitar aí. Vamos lá, valendo em agora 40 segundos para responder. Ricardo foi de D, primeira CIA, quarto BPM foi de C. Quando a questão é inédita, né, não parece tão fácil, não, né? Ricardo parece que consultou aí o material, já corrigiu o seu gabarito. O pessoal respondeu aí em 15. André Pires C. O pessoal aí respondendo muito bem, gostei de ver. Então, veja, questão inédita, tá? Mas no estilo da banca Access, tá? A gente precisa treinar como se o dia da prova fosse, né? Isso aí é que a gente faz. E aqui, o senhor inventou o quê? O senhor inventou de dar só 40. Oxi, mas treino é treino, jogo é jogo, professor. É 40 segundos. Tu acha que tu vai ter quanto tempo na prova para responder? 2 minutos? Oxi, né? Negativo, papai. É 40 segundos aqui, é na pressão aqui, é liberando logo a adrenalina no sangue do cara. O cabo correr doido, entendeu? Era para estar segurando um exemplo de uma fumígena aqui para causar mais pressão. Então, para lá na prova, o cara se deparar com um cenário menor e conseguir, né? Então, ó, essa questão você conseguia responder com os conhecimentos lá do artigo 7º da portaria 004. Tá? Então, o cara tem que mostrar onde está a resposta, né? Ó, o ajudante geral verdadeiro, né? Ele está lá no rol das autoridades. Os comandantes regionais também verdadeiro, né? Está lá, né? O corregedor também verdadeiro. Mas aí vem um detalhe: a portaria ela não fala lá no artigo 7, né? São funções competentes para expedir memorando. Ele não vai falar em subcomandante, tá? Subcomandante de OPM. Então, isso pode causar, tá? Uma dúvida na hora de você responder a questão, tá bom? Então, veja que o texto seco da norma, ela não vai falar no subcomandante de OPM, tá?
como competente para expedir memorando, tá bom? Apesar que na prática eu entenda que é possível, tá? Isso aí, mas a prática não é cobrada neste assunto, tá certo? Aqui realmente é cobrado o que está na norma. Se cobrar fora da norma, a questão é passível, né, em tese, de nulidade ou mudança de gabarito, tá bom? Então, aqui nesse estilo de questão, tá certo? Que você conseguiria responder de forma bem fácil, utilizando apenas o conhecimento do artigo 7º da portaria 004, você teria aí o gabarito da letra C de coraçãozinho, tá certo? Então, lembrando que a questão, ela pede a alternativa falsa, né? A alternativa falsa, e que isso é uma técnica das bancas montada para confundir, né, o candidato, pegar o candidato desavisado, que se preparou bem, não está tão afiado assim, aí acaba passando batido e achando que a banca está pedindo a verdadeira, e quando na verdade ela está pedindo a falsa. Então, esse estilo de questão, eu mostrei anteriormente, é o estilo de questão que a banca que vai avaliar vocês, tá? Ela geralmente apresenta para este nível de seleção, tá bom? Não é que vá ser esse, tá? Mas geralmente ele apresenta esse aqui. Você pode entrar lá nesses negócios aí que tem questão aí, que certamente vocês estão estudando por ele. Vocês verão isso aqui que eu estou falando, tá bom? Eu não estou inventando isso aqui é apenas de pesquisa para facilitar a vida de vocês, né? Isso aí é por isso que vocês estão aqui, tá certo? Um outro estilo de questão, tá? O outro exemplo é essa daqui, ó. Texto longo, tá? Separada a questão, separada. A formulação da pergunta, aliás, a apresentação de um texto em 2 períodos ali para tentar confundir você, e a pergunta no terceiro, tá? Geralmente ela vai trazer esse estilo de questão em qual tipo legal, né? Access não. Oxe, de onde eu trouxe legal, Access? A nossa é legal. Tem certeza? A Access é do bombeiro. Meu Deus, me desculpe, homem, não acredito não. Jesus do céu, me perdoe. Clemência, rapaz, que gafe da porra eu fiz agora. Jesus do céu, não acredito não. Gente, me perdoe, viu? De onde eu tirei isso, pelo amor de Deus? Agora eu fiquei todo destreinado aqui. Mas tudo bem, mas vamos lá, então vamos para a questão. Pode rir, realmente aqui eu dou a cara a tapa, eu estou 100% errado, tá certo? A gente tem que ter humildade de dizer que Até o errou. cabelo, capitão, já sonhou agora, viu? Não tem cabelo para assanhar não, pô, deixa da tua onda. Olha, mas eu vou me redimir nessa, tá certo? Mas, vamos lá. Respondam aí, então, aí, para se divertir, para eu tentar fazer esquecer aqui. Pior que na outra questão eu falei disso aí, que era da legal, e hoje trouxe essa porra desse acesso aqui. Meu Deus. 2 minutos para responder. Tá, eu dei 2 minutos, o cara respondeu em 10 segundos. Ele nem leu a questão, ele já foi direto para a alternativa. Só um respondeu, cadê o restante dos candidatos? Letra D, Ricardo Oliveira, André Pires. Então, muito bem, vamos lá. Já tem
Esqueça essa parte aí de cima aí do acesso, pelo amor de Deus. Eu vou fazer a devida correção, tá bom? Então, a letra A, né? O tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e também com particulares. Falso, né? Você vai ter aí a questão, a alternativa letra A. Lá em cima você vai ter um textozinho aqui, ó, só para tentar lhe confundir, tá? Isso aqui para tirar sua atenção. Então, vai fazer a pergunta, assinala a alternativa que representa o hipótese, a luz. Então, a questão é bem mesmo, está bem parecida mesmo, tá? E aí você vai vir realmente o que está de acordo com a norma, você vai estar nas assertivas, tá? E aí ele vai trocar ali uma coisa ou outra para que você consiga responder. Então, letra A, falso, né? Esse texto aí fala do documento ofício. Letra B, falso, né? O texto fala do documento parte, tá? Comunicação entre policiais militares, tal, seus quadros superiores hierárquicos. Letra C, o texto fala do requerimento. E esse tipo de questão, onde ele coloca as 4 portarias, tá? Dentro das alternativas, ela é muito corriqueira, pelo menos todas as provas que eu estudei, você vai ter uma questão, geralmente nesse estilo, onde ele coloca todas as portarias dentro das alternativas, mas pede apenas de uma, né? E você tem que ter o conhecimento realmente de todas para poder responder com afinco, né? Então, letra D, que é a correta, né? A transmissão de ordens por um comandante de OPM aos órgãos e policiais militares de mesma linha de subordinação do seu comando, verdadeiro, né? Artigo 9º, portaria número 004. Então, veja que uma questão fácil também, apesar de longa, tá? Questão de longa, mas que você também responderia com bastante certeza, tá certo? Então, pessoal, não é difícil, não são assuntos complexos nem complicados, mas que você certamente conseguiria responder com bastante tranquilidade, tá certo? Alguma pergunta, algum questionamento, pessoal? Não, Leonardo, muito obrigado aí pelo feedback, tá? Eu vou realmente pedir desculpa a vocês aí pela gafe aí na banca, tá certo? Eu troquei aí, não, foi realmente sem atenção, falta de atenção, e eu como cristão, né, que sou, eu não sei a crença de cada um de vocês, mas como cristão eu deixo para vocês aí, ó, lá o Salmo 144, o início, né? O senhor o quê? Estou com crédito? Valeu. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra, tá? Então, continuem firmes, continuem dessa forma que vocês estão, tá certo? Eu tenho certeza que virá grandes vitórias na vida de cada um de vocês nessa seleção. Eu queria que todos passassem, né? Todos passassem, porém, a banca, ela busca fazer essa seleção, tá? Então, tenham todos uma boa noite. Realmente, hoje foi rapidinho dessa forma, mas na próxima semana a gente vai falar sobre ofício, tá? E eu vou mandar para vocês aí, para o feriado de São João, uma lista de questões inéditas, com 25 questões inéditas sobre todos os assuntos, e que a gente vai trabalhar nesse modelo aqui, a parte de ofício, e a gente tem um encontro específico com o pessoal do CHO para tratar sobre a diretriz de comando. Essa aí é específica e é totalmente a parte dos demais, para que ninguém tenha prejuízo, tá bom? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço, até mais, gente.